Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 86. Bons estudos! Muito dinheiro traz mais preocupações do que felicidade. O que você acha dessa afirmação? Eu acho o contrário. Eu acho que traz mais felicidade do que preocupação. E você? O que você acha desse assunto? E se você quisesse defender a sua ideia num texto escrito, você saberia como fazer? Na teleaula de hoje, você vai ver que existe um tipo de texto próprio para a gente defender nossas ideias, a dissertação. Você vai ver o que é e como fazer uma dissertação. Vai aprender como organizar as suas ideias e ainda vai acompanhar a última parte da história da Leia. Prepare as suas ideias e boa sorte! A nossa teleaula está começando! Ué, não tem ninguém em casa? O que será que aconteceu, hein? Querida Lígia, vou ter que fazer hora extra. Já escrevi o início da história, algumas indicações e deixei esse texto para você se inspirar. É uma dissertação que eu acho que tem tudo a ver com a história da Leia. Boa sorte. O Alencar deve chegar logo. Beijos, Machado. Lembrete. Nossa teleaula de hoje é sobre como fazer uma dissertação. Bom, pelo jeito eu vou ter que terminar a história da Leia sozinha. Bom, mas primeiro vamos revisar o que aconteceu nas duas primeiras teleaulas deste módulo. Leia, abandonada pelo marido, com 2 filhos pequenos, sem profissão e sem dinheiro, foi à luta. Estudou datilografia, fez exame supletivo e conseguiu um emprego de secretária numa empresa de seguros. Lá conheceu seu noivo. Leia, pela grande pessoa que você é, dedico-lhe essas flores para lembrarmos nossos 3 meses de noivado. Junto envio-lhe um texto do poeta Afonso Romano de Santana, que parece que foi inspirado em você. A ruína nos dá lições de vida, pois desabam o casamento, os negócios, a saúde e os regimes. Mas não se sabe de onde, nem por que milagres surgem forças, propiciando o resgate e nos livrando do total aniquilamento. Você acha que a ruína dá lições de vida? Eu acho que dá, sim, porque se você nunca passou por uma situação, você não vai poder saber como você vai sair dela. A partir do momento que você está vivendo aquilo, você encontra as respostas. Se a pessoa, ela usou o que ela aprendeu, então isso é uma lição de vida, porque ela realmente guardou o background que ela aprendeu para usar posteriormente nas coisas que futuramente vão acontecer. Diz o ditado que sofrimento engrandece, então traz lições de vida. Adquire uma experiência que, por pior que seja, você acaba abrindo os olhos para coisas que você não havia visto antes de você sofrer essa ruína. Então, da mesma maneira que seja um impacto, ela acaba abrindo os olhos da pessoa para ela acabar se conscientizando a respeito do problema. Como a gente viu, cada um tem a sua opinião sobre o assunto, mas o primeiro passo antes de começarmos uma dissertação é decidir a ideia que vamos defender. O primeiro passo antes de começarmos uma dissertação é decidir com clareza o que vamos defender. De que aspecto do assunto vamos tratar. É mesmo. Nesse texto que a gente começou a ver, fica bem claro o que o autor vai defender. A ruína dá lições de vida. Mas também poderia ser justamente o contrário. Realmente poderia ser justamente o contrário, mas não combinaria nada com a minha história. Agora, o importante é que já no início do texto o objetivo fique bem claro. Nesse texto, por exemplo, o autor quer convencer o leitor de que a ruína dá lições de vida. E por isso, esta é a primeira frase do texto. Logo de cara ele já colocou o objetivo do texto. Tá aqui, A primeira frase da dissertação é chamada de tópico frasal porque já traz o objetivo, a ideia central do texto. Ou, no caso, a ideia que o autor vai defender. Mas e depois do tópico frasal? O que acontece?
Como será que o autor vai defender as ideias dele? Em primeiro lugar, eu tenho que analisar, né? Para mim, defender as ideias. Eu justifico elas, explico, dou razões para elas. Se eu estou convencida disso, tenho certeza que aquilo que eu acho que está certo, eu luto para conseguir. Expor o assunto da minha maneira. Posso escrever uma carta, posso me defender no voto, defender essa ideia no voto. Depende da ideia. Eu acho que eu planejo para poder fazer a execução dessa ideia. Pelo jeito, cada pessoa tem seus métodos próprios para defender suas ideias. Mas na dissertação, o jeito certo de você defender ideias é através de argumentos. E a dissertação que usa argumentos é chamada de argumentativa. Argumento. Substantivo masculino. Raciocínio pelo qual se tira uma consequência ou dedução. Argumentar nada mais é do que mostrar nossas ideias de uma forma clara, mostrando um raciocínio que leve a uma conclusão. E é isso que o nosso autor vai começar a fazer. Pois desabam o casamento, os negócios, a saúde e os regimes. Mas não se sabe de onde, nem por que milagres surgem forças, propiciando o resgate e nos livrando do total aniquilamento. Nos livrando do total aniquilamento. Como a gente está vendo, uma dissertação deve ter, em primeiro lugar, unidade. Ter unidade significa ter uma ideia central. Unidade significa ter uma ideia central. No texto que eu estou lendo, por exemplo, a ideia central, como a gente já viu, é que a ruína dá lições de vida. Essa ideia vai aparecer de algum jeito em todos os argumentos. Como a gente vai perceber isso? O autor, volta e meia, vai dar referências à ruína e a lições de vida. Todos já estivemos e estaremos em algum terremoto. Um terremoto é quando a paisagem nos trai. Um terremoto, minha amiga, é quando, como agora, você está se separando. É verdade. Um terremoto nos leva à ruína. Foi exatamente como me senti, abandonada pelo meu ex-marido, com 2 filhos pequenos e sem profissão. Daí o primeiro conselho em caso de tal tragédia. Não entre em pânico acima do tolerável. E a primeira lição de vida: mantenha calma. Lembre-se que todo terremoto é passageiro. Você acha que todo terremoto é passageiro? Sim. Por quê? Porque se fosse um pouco mais longo, já não sobraria mais nada. Não é para ficar, né? Veio e tem que acabar, não pode ficar. Como as coisas da vida também são passageiras, né? Não só as boas como as ruins. E eu acho que as boas permanecem, as ruins passam logo, né? Mais uma vez, nós vimos que as pessoas têm opiniões diferentes sobre as coisas. E que na hora de expressar essas opiniões, elas usam argumentos. Que outras coisas nós devemos levar em consideração na hora de organizar os argumentos para escrever uma dissertação? Coerência, é claro. É isso que deixa esse texto tão forte. As ideias vão se sobrepondo de forma clara e emocionante. O autor vai mostrando aos poucos como a gente se recupera e aprende com a ruína. É isso aí, coerência. O que você acha que é coerência? Coerência. Eu acho que é o bom senso, usar o bom senso nas coisas. É uma coisa, acho que lógica, alguma coisa batendo com a outra, não é isso? Ver as coisas como elas são. Algo com lógica. É ser coerente, é ser justo com as coisas que acontecem. Coerência é ter lógica nas coisas. E você? Você sabe o que é coerência? Coerência... Ah, tá aqui, ó. A coerência de um texto está relacionada com o encadeamento lógico das ideias. É isso. Um texto tem coerência quando todas as ideias que ele coloca têm a ver com o assunto que estamos abordando. E tem mais. Essas ideias devem ser colocadas de uma forma lógica. É isso aí. As ideias têm que ser colocadas de forma lógica. Nada de falar que dinheiro traz preocupação. Depois falar que felicidade depende do dinheiro. Que sem dinheiro a pessoa é mais feliz.
Eu gosto de dinheiro. Dinheiro só traz infelicidade, infelizmente. O dinheiro está se desvalorizando. O dinheiro é ruim, mas é necessário. Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro é bom e eu gosto. Imaginem se a gente misturasse todas essas frases num texto só. Nós teríamos um amontoado de frases sem lógica nenhuma. Além delas defenderem ideias diferentes, elas não nos conduzem a conclusão nenhuma. Porque além das frases terem que abordar a mesma ideia, elas devem formar um ponto de vista que leve o leitor a entender a ideia que você está defendendo. No texto que estamos vendo, o autor começa afirmando que a ruína nos dá lições de vida. Aí, primeiro ele fala sobre o que é passar por uma ruína. E depois, ele mostra como a gente pode tirar lições de vida ao passar por um terremoto. Enfim, numa dissertação a gente expõe os argumentos com o objetivo de defender uma ideia. E para isso é preciso ter um bom plano de organização. Um bom plano de organização. Esse é o segredo. Como a gente viu, toda a dissertação começa com um tópico frasal, que é a definição do assunto que vamos abordar. A ruína nos dá lições de vida. A seguir vem o desenvolvimento, que são os argumentos que vamos usar. Todos já estivemos e estaremos em algum terremoto. Não entre em pânico acima do tolerável. Lembre que todo terremoto é passageiro. E, finalmente, escrevemos a conclusão, onde retomamos a ideia central. E por falar em conclusão, como será que termina a dissertação do Afonso Romano de Santana? Amigo, amiga, terremotos ocorrem sempre e muitos aí perecem. Mas a função do sobrevivente é sobreviver reconstruindo. A ruína, além da morte, nos dá lições de vida. Acho que sobrevivi. E foi um terremoto daqueles. Mas valeu a pena. A ruína realmente nos dá lições de vida. Um texto sobre ruína e lição de vida, daria o título de A Experiência Ensina. Ruínas da Vida. Livro da Esperança. Experiência e maturidade. E você? Que nome você daria a esse texto? Pois é, que nome dar ao texto? Você pode achar estranho, mas escolher um título é a última coisa que a gente faz numa dissertação. Agora, se você ficou curioso, o nome do texto que nós vimos é Conselhos durante um Terremoto e foi escrito pelo Afonso Romano de Santana. Muito bem, né? Chegou atrasado, é isso? Era final de campeonato, não teve jeito, Não, Lígia. tudo bem, mas eu já acabei de escrever a história. Ah, é? Escuta, por que você não aproveita, então, e não dá uma ideia de um tema de dissertação? Futebol. É isso aí. O tema vai ser futebol. Primeiro, escolha um objetivo. A violência das torcidas, por exemplo. Depois, escolha o que você vai atacar ou defender. Aí, elabora um plano de organização. E boa sorte. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é uma dissertação do tipo argumentativo. Viu que toda dissertação começa com uma introdução, onde é apresentada a ideia que vai ser defendida. A seguir, vêm os argumentos e, finalmente, a conclusão. E viu também que é muito importante que a dissertação tenha unidade e coerência. Agora com você. Se concentre na sua dissertação e até a próxima.